utilizar o PowerPoint, eu vou tentar, né, compartilhar aí. Um dos problemas, né, de a gente utilizar PowerPoint, acho que o Meet é um desses, né, quando a gente começa a apresentar, a gente perde a visão de quem está assistindo. Mas o que eu pensei, né, nessa provocação, nesse tema que o Eduardo acabou de apresentar, territórios, mercantilização do campo e tal, eu pensei, eu acho que tem muitos slides, não é muito minha prática, mas agora de manhã, olhando novamente, eu pensei, caramba, tem acho que uns 20 slides, mas a ideia é assim, primeiro, né, depois de uma apresentação um pouco mais, não muito longa, vamos fazer assim, se tiver questões, se tiver comentários ou coisa assim, né, para não ficar aquela coisa maçante, porque se deixar eu vou falar as 2 horas, não se preocupe, mas a gente poderia combinar também de interromper. A única questão, acho que é, primeiro, eu vou tentar botar aqui na tela, acho que é assim, peraí um pouquinho. Esse é um dos problemas desses tempos, né? Deixa eu ver se é assim, uma janela aqui. Vocês viram, né? Com isso eu perco. Vocês estão vendo, não estão? Estão, Sim, né? estamos vendo. A única dificuldade é que eu fico sem. Isso, não sei porque eles não resolveram isso, né? Eu fico vendo o PowerPoint que eu preparei. Então, mas vamos lá, vamos combinar o seguinte, Eduardo e demais, né? Vocês interrompam. Essa primeira tela aí é mais ou menos o que eu pensei em tratar, do ponto de vista, né, de uns elementos mais gerais. Eu não vou fazer uma grande discussão sobre capitalismo no campo, nem sobre a chamada boom das commodities, que aliás está de volta, né? Ela começa. A boom das commodities no sentido de aumento significativo dos preços da matéria-prima, soja, petróleo, minério de ferro, derivados, não, produtos agrícolas, né? Milho, e obviamente também carnes, então. E a gente chama de boom das commodities, são 2 expressões em inglês, mas a ideia é fundamentalmente de um aumento significativo dos preços, portanto, tanto do ponto de vista de aumento, e fundamentalmente, segundo os estudos, né, o preço do petróleo ali em 2008, 2009 puxou para cima, e agora toda a questão da pandemia e tal, a grande questão é se esse novo boom ele vai ser mais curto, tipo esse ano e o próximo, ou vai ser também um pouco mais longo, né? Eu vi alguma coisa ainda hoje que a China né, tá atuando aí no mercado internacional, tentando fazer com que esse boom não seja tão longo, porque como ela é importadora, né, de todos esses produtos, ela é uma das nações que, vamos dizer assim, não se beneficia com o boom das commodities, ao contrário, né? Assim como países como o Brasil, e aqui o beneficiar é na lógica do capitalismo, é na lógica da expansão do agronegócio e tal, tá? Mas, em todo caso, esse é o contexto, assim, macro político, que eu não vou entrar muito, porque eu vou tratar, vamos dizer assim, como é que essa mercantilização se dá aqui, que são os 4 temas que estão mais abaixo aí na tela. Mas acho que um segundo elemento, então, do ponto de vista econômico, vamos chamar assim, se é que a gente pode, né, separar essas coisas tão, pelo menos didaticamente, é esse contexto da pandemia, obviamente, e do novo boom, que vai fundamentalmente ser consequência, né, de uma queda no crescimento econômico dos países como os Estados Unidos, mas também Europa e, obviamente, a China,
E a recuperação, especialmente dos Estados Unidos e da China, a recuperação econômica, é que está puxando esses preços para cima. Tá? Então esse é o debate, que tem impacto direto, como disse, por exemplo, sobre os territórios brasileiros, seja porque incentiva a expansão da fronteira agrícola, né? Mais terras para soja, mais terras para gado, mais terras, mas também para mineração, né? Mais ampliar a produção de minérios para exportação. Então esse é um contexto, né? Que estaria nesse contexto da mercantilização. E o outro, que é super importante, que é diria assim, como disse antes, dá para a gente fazer uma separação didática, pelo menos, no contexto mais político, não se preocupe, eu não vou fazer análise de conjuntura, né, por mais que, bom, a gente não terminaria a aula, mas em todo caso, queria só chamar a atenção de que uma quantidade imensa de acontecimentos das eleições de 2008 ao que acontece depois de 2019, na minha humilde opinião, tem o que alguns vêm chamando de um rompimento do pacto democrático, ou um rompimento do que era, agora essa é a minha expressão, um estado parcial de bem-estar social no Brasil, com a Constituição de 88, né? Direito à educação, direito à saúde, SUS, direito à livre expressão, direito à moradia, né, um grupo de pesquisa a partir de 2009, 2010, o direito à alimentação, que entra na Constituição. Todos esses, de alguma forma, vão se rompendo, né, por mais que fosse um pacto de elite, um pacto que não alterou profundamente a desigualdade socioeconômica brasileira, mas ele era um Estado, e aí eu estou usando o passado deliberadamente, né, de bem-estar que vai se rompendo a partir de 2006, com uma volta de um neoliberalismo do ponto de vista econômico, PEC do teto de gastos, e, bom, depois de 2019, né, a destruição de muitos fóruns e conselhos de participação social, como o Conceia, por exemplo, tá? Então, é nesse sentido. Então, esses são os dois elementos, assim, de pano de fundo, que eu não vou me delongar sobre isso. E aí pensei, bom, como é que eu vou tratar a questão da ataque aos territórios e a mercantilização, e eu peguei, então, 4 pontos. Eu vou... 4 pontos. Já, acho que foi o professor Valdete mencionou, a questão aí da chamada apropriação de terras ou estrangeirização. Eu não gosto muito desse termo, se der tempo eu posso até voltar a isso, mas o tal do land grabbing, que seria uma espécie de grilagem de terras, justamente para atender esse boom das commodities, tá? Então esse é um elemento, ou um item desse processo de mercantilização e apropriação de território, ou ataque aos territórios, que é o tema geral, né? Um segundo, que é uma coisa um pouco mais nova, que é o que eu estou chamando de grilagem verde, ou que agora, inclusive, cunhei, não sei se vai pegar essa grilagem virtual, eu volto a isso. Um terceiro elemento nessas ações do capital e da política contra os territórios é a chamada regularização fundiária. E um quarto é as constantes ameaças às terras indígenas em geral, mas aos territórios conquistados, né, e aí o tema da mineração em terras indígenas, liberação da mineração, liberação do cultivo, arrendamento para monocultivos, tá? Esses 4 grandes temas aí, como parte desse ações e ataque a territórios e, obviamente, aos direitos territoriais, tendo como pano de fundo a mercantilização do campo, tá bom? Eu sempre sei como começar e não sei como terminar, então, como disse antes, Eduardo, aí vamos tentando fazer de forma dialogada, tá? E também, se não interromper, quando é aí uns 15 ou 20 minutos, você me dá um toque, só para eu ter uma noção de quanto tempo eu já falei, tá bem? Tá bom, então. Tá bom.
Acostuma. Bem, também não vou me delongar, quando a gente fala de ataque aos territórios, né, a primeira questão que é chave e vem se perpetuando na história brasileira é a chamada concentração da terra no Brasil. Tá? Aqui são os dados tanto do Censo Agropecuário de 2006 e depois 10 ou 11 anos depois, o de 2017, e aí por que a gente diz, se perpetua essa desigualdade no acesso à terra, né? Que o vermelho é um ano ou um censo e o verde é o outro, e eles praticamente, né, se sobrepõem, porque por mais que tenha havido esse pacto a partir de 2016 e, portanto, em 93, o rompimento, ou um passo para trás, né, a Constituição de 88, inclusive o direito à terra, e, portanto, né, o artigo 184, 185, 186, a reforma agrária, e ter mais ou menos feito projetos de assentamento, não se altera, primeiro, a desigualdade no acesso à terra, dois, associada a essa desigualdade, uma profunda concentração das terras no Brasil. Tá? Isso que é o gráfico fundamentalmente representa. Dizer, a linha são, a quantidade de terras concentradas e são o número de estabelecimentos, né? E aí vocês veem que, né, vai aumentando o tamanho do estabelecimento, vai diminuindo a sua quantidade, portanto, concentração, e as barras quanto menor a quantidade de estabelecimentos e maior a área do estabelecimento, maior a concentração, né? Isso não é novidade, como disse antes, infelizmente, isso não se altera historicamente no Brasil há bastante tempo, tá? Que vai resultar em índice de Gini altamente concentrado. Mas eu queria trazer uma coisa nova, inclusive nova do ponto de vista dos dados, não, infelizmente, nova do ponto de vista da desigualdade, que é o censo de 2017, pela primeira vez na história do Brasil, fez uma classificação, ou perguntou para os para as produtoras rurais, a sua raça ou cor. Tá? Tem que sempre pensar que o censo agropecuário, assim como todos os censos que o IBGE faz, são sempre autodeclaratórios, né? Então a pessoa diz, eu sou branca, eu sou negra, etc., ou sou preta. Então. Mas isso é uma novidade, pela primeira vez a gente sabe desse nível, porque o slide anterior era muito a desigualdade do ponto de vista da distribuição das terras, tá? Mas o que eu queria trazer é essa mesma distribuição do ponto de vista da cor ou da raça. E aí é assustador, gente, é assustador. E aí, como eu disse antes, sempre pensar que isso é autodeclaratório, né? Então, das pessoas que entraram no censo, 2,6 milhões se declararam produtores negros, ou pretos ou pardos, tá? Negros é a junção das duas cores, pretos ou pardos. E 2,2 milhões brancos, então quase meio a meio, né? Do ponto de vista de como é que as pessoas se veem. Só que, se vocês olharem, seja pelo que produzem, seja pela distribuição da posse da terra, é assustador a desigualdade, né? Apenas menos de 30% das pessoas que se declararam pretas ou pardas detêm terras, 28% das terras. E das pessoas que se declaram brancas, né, quase 60% das terras. Se fizer essa separação por produção, por exemplo, cultivo de soja, ou cultivo de cana-de-açúcar, ou cultivo de café, poderia pegar outros, né? A desigualdade é assustadora, né? E o censo fez isso também, que foi distribuir o tamanho da terra, o tamanho da fazendinha, que o IBGE usa a expressão estabelecimento, né, em relação se as pessoas se declararam pretas ou pardas, ou se declararam brancas. E aí vocês podem ver
na coluna nossa esquerda, né, então a primeira, né, o tamanho as variáveis ou o tamanho das propriedades, né? Então, de 0 a menos de a 0,1 hectare até 1 hectare, até meio hectare, até 1 hectare e tal, é uma distribuição, mas peguem só mais o geral. Então, vocês vão ver que as pessoas que se declararam pretas ou pardas detêm, né, têm acesso a terras que vão de 0, portanto, né, praticamente são arrendatários, ou são parceiros, ou são ocupantes, até 10 hectares, que é onde mais ou menos fica meio a meio. Né? Ou seja, todas aquelas pessoas que se declararam negras ou classificadas como negras, elas, vamos dizer assim, equilibram do ponto de vista de acesso à terra até áreas, estabelecimentos, fazendinhas, propriedades, até 10 hectares. A partir daí começa a cair a quantidade de produtores ou proprietários ou poceiros negros e aumenta ou seja, o que eu estou tentando chamar a atenção, e daí eu vou adiante, né? Quando a gente fala de ataque aos territórios, ou quando a gente fala de desigualdade, no Brasil, você tem uma desigualdade econômica, vamos dizer assim, o tamanho das terras, aprofundada ou radicalizada com uma desigualdade racial, tá? E isso é novidade, não novidade do ponto de vista da história, infelizmente, obviamente, né? O Brasil, país o último a ter finalmente lá em 1878 terminado com a escravidão, foi o último das Américas, foi o último do mundo. Então a gente sabe dessa desigualdade, mas agora ela está colocada em números pelo censo agropecuário, o que essa é a novidade, né? É explicitada em números, em dados, tá? Então esse é um elemento. Agora, do outro lado da moeda, né, nós temos processos históricos que a Constituição de 88, vamos dizer assim, deu legitimidade, que é a luta por terras e territórios. Então, eu fiz, isso são dados de 2014, não se altera basicamente depois de 2014, infelizmente, e paralisa completamente a partir de 2016, que é o seguinte: quando a gente fala de terra, a gente acostumou, depois a gente pode voltar a isso do ponto de vista do debate, a pensar que reforma agrária no Brasil ou luta pela terra são as ocupações e é o MST. Por uma série de razões, e eu como, assim, um dos defensores do MST posso dizer aqui, mas o que é fundamental a gente pensar que, primeiro, há uma diferença, essa podia ser a parte médica, qual é a diferença conceitual entre luta pela terra e luta pela reforma agrária. Mas, em todo caso, quando a gente pensa do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista sociológico, luta pela terra, é bem mais do que as ocupações, é bem mais do que os projetos de assentamento de famílias sem terra. Então, o que eu juntei aqui? Pelo menos 4 categorias que são importantíssimas do ponto de vista de terra e território, né? Que é os projetos de assentamento, obviamente, né? E aí você tem quase 10.000 projetos espalhados pelo país inteiro, mas tem pelo menos outras 3 categorias que são super importantes. Eu não vou aprofundar aqui, mas vou mencionar, né? Uma delas é que tem essa dimensão ambiental muito forte, que é as unidades de conservação. Mas não os parques, não as flonas, né? Parques nacionais, por exemplo, que é chamado unidade de conservação integral, ou seja, não permite a sua utilização para nenhuma atividade humana, a não ser turismo ou visitação. As florestas nacionais, a mesma coisa. Tá? Então, essas são unidades de conservação de uso integral. Mas nós temos, e essa é uma conquista, e essa é uma dinâmica brasileira, unidade de conservação de uso sustentável. As reservas extrativistas, por exemplo, ou as reservas de desenvolvimento sustentável, tem uma série, tá? Nós temos uma quantidade não bem
pequena em termos de quantidade, 141 em 2014, mas ocupando uma área interessante que é 30 milhões de hectares. Tá? Além dessas terras indígenas, que são quase 700, também ocupando uma área, e, obviamente, os territórios quilombolas, e aí, vejam, estão fora todas as outras lutas por direitos territoriais de outras comunidades e territórios tradicionais, tá? Mas por que eu estou trazendo esses elementos? Porque se de um lado nós temos uma alta concentração da terra, da propriedade da terra, que é os dados que eu dei antes, né, e inclusive uma concentração racial, ou uma desigualdade racial, nós temos também conquistas, e esses que são territórios, né, essa seria uma distribuição desses territórios em mapas. São dados oficiais, várias das terras indígenas estão com intrusos, né, o caso agora recente dos Yanomamis lá, e a invasão de garimpeiros, inclusive com a presença do PCC e incentivos desse genocida, né? Mas, vamos dizer assim, do ponto de vista formal, legal, esse é o país com territórios conquistados, seja por projetos de assentamento, unidades de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas, tá? Esses pretinhos aí são assentamentos ou territórios quilombolas, portanto não é um mapa sujo, tá bem? É a distribuição. Obviamente, a maior concentração é na Amazônia, não só por causa da questão de que tem mais povos, Chapecó tem, e Santa Catarina tem vários grupos indígenas, né, ou etnias, bom, por razões históricas, inclusive pelas lutas dessas populações, mas também porque, do ponto de vista ambiental, né, tem uma pressão internacional maior pela preservação da Amazônia e tal, tá? Então, o que eu queria trazer? Quando a gente fala de territórios, nós estamos falando de um conjunto de usos, acessos e direitos territoriais que faz do Brasil esse país também tão interessante do ponto de vista de assimetrias, né? De um lado, a desigualdade no acesso à terra e de outro, se a gente cruzasse esses mapas, por exemplo, com a expansão da fronteira agrícola, vocês vão ver que elas estão justamente aí, a expansão da fronteira no Cerrado, portanto, onde justamente tem menos assentamentos, menos territórios quilombolas reconhecidos e etc. Bem, vamos lá. Um passo adiante, tá? Então, assim, queria trazer para todo mundo um pouco esse panorama de que há processos sociais, políticos, econômicos, ambientais de garantia de direitos territoriais, por mais que o país seja tão desigual e ainda hoje uma reforma agrária seria tão necessária. Agora entrando um pouco nos assim, vou chamar assim, das dinâmicas de mercantilização do campo, tá? O primeiro deles é esse aí, da famosa, que aqui se convencionou no Brasil chamar de estrangeirização, porque nós não temos um termo em português para esse tal do land grabbing aí, tá? A gente usa muito comumente grilagem, mas essa também é uma expressão utilizada no português do Brasil por um processo histórico, pois se alguém quiser comentar da onde vem essa expressão grilagem. Então a gente decidiu não traduzir o land grabbing por grilagem para diferenciar esse fenômeno desse processo histórico de apropriação das terras públicas no Brasil. Tá? Como é que começa? E eu prometo não me delongar sobre isso, porque eu já falei, né, em vários espaços sobre isso. Mas ali, 2008, 2009, com uma combinação de crises, que o boom das commodities, vamos dizer, sintetiza, né, a crise financeira, perda de dinheiro na bolsa e tal, então migra uma parte dos investimentos para a compra de terras,
o aumento da demanda por ração e alimentos, não só da China, mas também da Europa, porque não podemos esquecer, a Europa define nesse período, 2010, de que vai ampliar a produção e o consumo de biocombustíveis, né? Então, soja, cana começou a ser demandado para produção de etanol, para produção de biodiesel. Então, essa combinação de crises, ela levou a esse aumento das commodities agrícolas e não agrícolas, que é o que em 2012, ali na Rio+20, se começou a chamar da demanda dos 4 Fs, né? Demandas por alimentos, a demanda por ração, por energias ou agroenergias e por florestas ou madeira, né? Só que esses 4 Fs, eles sempre estão sendo pensados do ponto de vista produtivo. O land grabbing, essa corrida, a corrida global por terras foi uma expressão que o Banco Mundial utilizou em um relatório em 2010, que infelizmente nunca foi traduzido para o português, porque o português não é uma língua oficial das Nações Unidas, né? Então, muitos documentos não são traduzidos, pelo menos não do ponto de vista oficial. Mas, como eu disse antes, ele pega só a dimensão, assim, da especulação ou da apropriação de terras e produtos da terra, do ponto de vista produtivo, produção de alimentos, mesmo a expansão da fronteira agrícola para produzir mais soja, para criar mais gado, portanto exportar. Só que tem uma dimensão desse tal do land grabbing que é super importante, que tem a ver com a mercantilização e financiarização das terras, que é a famosa especulação. Ou seja, para vocês terem uma ideia, né, para minha surpresa, essa foi uma informação que eu li na semana passada, o maior proprietário de terras nos Estados Unidos se chama Bill Gates. Era Bill Gates e Melinda Gates, agora não sei com a separação deles o que vai ficar. Mas veja, e ele, claro, justificou, e não é terras no Brasil, tá? Não é terras na África, porque a Fundação Gates tem muitos investimentos, por exemplo, na África, e aí os argumentos eram produção de alimentos para segurança alimentar e preservação ambiental, tá? São os dois grandes narrativas ou argumentos para esses investimentos. Ele tem terras nos Estados Unidos, é o maior proprietário de terras nos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos desses investimentos, eles são especulativos, ou seja, o objetivo não é produzir, o objetivo não é produzir alimentos, o objetivo não é soberania alimentar, como é o grupo, é especulação, no sentido de que compra uma terra ou arrenda e deixa lá. Daqui a 10, 15, 20 anos, ela vai valer o dobro, porque passou uma estrada, porque a expansão agrícola foi chegando com os grandes monocultivos, portanto, alguém fica interessado pelaquela terra, então ela pode, né, aumenta a demanda, lógica do capitalismo, aumenta o preço, tá? Então, e aí, essa mercantilização, ela passa exatamente por esses mecanismos eu chamo de apropriação de terras, porque o termo, além de ser um termo aí da economia política, né, ela tem várias possibilidades. Você pode se apropriar de algo comprando, você pode se apropriar de algo, terra, arrendando ou alugando, mas pode ser também uma apropriação, por exemplo, de um contrato, que é meu próximo tema, da grilagem verde, de concessão de uso por 100 anos para a preservação. Tá? Então, a apropriação, ela não necessariamente significa compra, no sentido compra e venda, né? Portanto, passa o documento de um proprietário alienado, a gente diz na economia para outro, né? Ela pode ser apropriada, inclusive, de forma ilegal, que é o meu próximo tema, tá?
Bom, antes de ir para o próximo tema, né, vocês, muitos aí eu perguntei no começo, muitos são do direito e tal. Nós temos pelo menos dois, e aí eu não sou do direito, né, mas flerto com os temas mais pelos direitos humanos, mas também pela, assim, constituição ou a fabricação de leis, e aqui o termo fabricação é proposital, porque eu trabalhei 10 anos no Senado como assessor parlamentar, então uma das coisas que eu faço ainda hoje é acompanhar muito a atuação legislativa, especialmente na formação de leis. E nós temos pelo menos dois projetos de lei, um na Câmara e outro no Senado, que diretamente tratam desse tema da possibilidade de que empresas e pessoas estrangeiras comprem terras no Brasil, se apropriem no sentido geral que eu estava dando, tá? Esse PL 459 vem desde 2012, ele é fruto de um debate que começa antes, justamente em 2010, quando a Advocacia Geral da União deu um parecer resgatando uma lei, essa lei 4.131 de 62, portanto, ainda do regime militar, né? E depois a de 72, tá? Que estabeleceram limites para o investimento, mas os limites são assim, nessa lei de 72, uma pessoa estrangeira não pode comprar mais do que 1/3 do território de um município, tá? Então, mas começou esse debate na Câmara e, obviamente, os ruralistas, ou uma parte deles, querendo liberar, criou, a partir da Comissão de Agricultura, esse PL 4.059, que vira e mexe, ele é ameaçado de ser votado, ele está pronto para ser votado no plenário, mas tem resistência. E, o ano passado, o filho da Cátia Abreu, o Irajá Abreu, agora senador pelo Tocantins também, apresentou um outro dos mesmos, inclusive tem a mesma ementa do da Câmara, mas ele é mais agressivo, ele é mais amplo, inclusive possibilitando de que empresas, ou seja, pessoa jurídica também comprem terras. Mas, contratualmente, impede que entidades não governamentais, ONGs, por exemplo, né, ou fundações, comprem terras no Brasil. É estranho. Mas esses são os dois projetos recentemente o Messias disse que, no acordo com a bancada pluralista que apoiou o Lira, iria colocar o projeto em votação, tá? Liberando esses investimentos. O segundo ponto, você controla aí, Eduardo, que eu estou mandando ver, tá? Não, tá ótimo. Quando chegar a faltar uns 30 minutos para o final, aí eu vou e te aviso, que aí a gente vai parte para o debate, discussão, as perguntas. Tá bom. Você vai me dar todo esse tempo, é? Boa, tá ótimo, tá perfeito, eu tô achando perfeito. Tá bom. Bom, um segundo elemento, assim, nesse processo de mercantilização do campo, mercantilização das terras no Brasil, ele passa por uma narrativa ambiental. Vocês sabem que 2012, Brasil, de novo, né? Brasil é caso de estudos em várias áreas do conhecimento a nível global, né? O Brasil é isso, né? É um país que era historicamente não precursor, mas um ator global importantíssimo nessa área ambiental, que vai começar lá em 1992, quando o Brasil, ainda o governo Fernando Henrique Cardoso, hospeda no Rio de Janeiro a famosa ECO 92, né, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que gerou uma série de acordos, tratados, inclusive o acordo da biodiversidade, etc., que
frequentemente está aí sobre ameaça. E em 2012, 20 anos depois, fizeram uma nova conferência. Em torno de 2012, também não vou me estender muito, se propagou muito os temas da economia verde, tá? Que era a ideia básica de criar uma série de mecanismos possibilitando negócios, possibilitando investimentos com o objetivo de preservar ou conservar a natureza. Tá? Os mais famosos era aquela história que já tinha, que é um pouco anterior a Rio Mais 20, né, que era a criação de papéis para serem comercializados nas bolsas internacionais de crédito de carbono, o famoso REDD+, que é a redução das emissões de gases pela diminuição do desmatamento. Tá? O REDD é redução de emissão redução das emissões pela diminuição do desmatamento, tá? DD, e outras formas de compensação financeira. Tá? Bom, paralelo, e por incrível que pareça, contraditoriamente, no mesmo ano 2011 e 2012, o então Código Florestal Brasileiro sofreu uma série de mudanças na direção contrária ao que eram as propostas da ECO, à exceção dos chamados serviços ambientais, que foi afrouxar as regras de conservação e preservação ambiental no Brasil, como, por exemplo, também não vou me delongar sobre isso, os dois grandes temas eram diminuir a chamada reserva legal na Amazônia de 80% para 50%. Esse era o grande item. E o outro era de combinar naquelas propriedades em que porque toda propriedade tem que ter uma reserva legal, no caso do Cerrado é 30%, 20%, e aí, portanto, inclusive se cunhou, já que nós estamos no Cerrado, um rápido parênteses, né, de que justamente para tentar preservar a Amazônia, essas contradições ambientais brasileiras, então se ampliou para 80% a reserva legal e diminuiu o Cerrado para 20%, transformando o bioma Cerrado no que a gente chama de zona de sacrifício. Ou seja, você preserva a Amazônia, mas você permite o desmatamento e a ampliação da fronteira agrícola e, portanto, a degradação ambiental no Cerrado, tá? Ou nos outros biomas, mas particularmente no Cerrado, em função de ser o segundo maior bioma, etc. Mas, em todo caso, o que eu queria chamar a atenção aqui, que é o meu tema é que, com as alterações no Código Florestal, que é hoje a Lei 12.651, se criou o chamado Cadastro Ambiental Rural, que, do ponto de vista formal, era uma boa ideia, uma boa proposta, né? Ou seja, todas as propriedades no Brasil, todos os estabelecimentos devem cadastrar as suas terras, portanto, cadastrar a sua reserva legal e as áreas de APP, de preservação permanente. Sim, esse era o segundo ponto, né? Que eles queriam que naquelas propriedades, por exemplo, que passa um rio, portanto, tem que preservar a mata ciliar, ou lá no Chapecó não é tão quebrado, né, Valdete, mas, por exemplo, na Serra Gaúcha, ou na Serra Catarinense, aquelas áreas muito quebradas, né, que deveriam ser preservadas, chamadas área de preservação permanente, poderia combinar isso com a reserva legal. Então, onde fica a reserva legal? Naquela área mais quebrada da serra, ou ao longo do rio, do córrego, do corguim, que passa na propriedade, né? Então, que eram mecanismos, na verdade, de diminuição da preservação. Teve várias outras mudanças, flexibilização nas áreas de compensação, etc, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, eu não vou me estender também nessa parte ambiental, é o tal do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Tá? E aí daqui vem
a, a, a questão da grilagem verde, que está vinculado ao tema anterior, que é, né, conservar como negócio, ou seja, economia verde, todos esses créditos, inclusive serviços ambientais. O que é crédito de carbono? Uma empresa nos Estados Unidos pode continuar desmatando não, mas pode o fracking, né, que é a extração de energia do subsolo. Pode continuar contaminando o subsolo, desde que compense, por exemplo, pagando uma floresta nacional aqui no Brasil por 50 anos, ou fazendo um acordo com uma tribo indígena, e aí, portanto, a preservação que os indígenas fazem compensa, portanto, presta um serviço ambiental à sociedade global, e aí, portanto, essa empresa pode continuar extraindo energia e contaminando o subsolo. Tá? Essa é a ideia da compensação financeira e tal. Então, aí já tem vários problemas, né? Mas no caso brasileiro, e aí que eu diria assim, é a apropriação de terras usando o argumento da preservação ou conservação do meio ambiente, né? Então, a compra de áreas, a compra, o arrendamento, a concessão com o objetivo de preservar. Existem vários mecanismos, inclusive um deles é de que, já que tem que ter a reserva legal na propriedade, né, no caso do Cerrado 20%, no caso da Amazônia 80%, esses proprietários deveriam ser pagos pela sociedade, portanto, receber por preservar a reserva legal. Ou passa um córrego na propriedade, então não desmata a área a mata ciliar, né, a mata dos dois lados da margem, portanto, a sociedade deveria pagar esse proprietário por preservar. Tá? Isso seriam os chamados serviços ambientais. Mas, em todo caso, o que eu quero chamar a atenção aqui é de que o que está acontecendo no Brasil é esse cadastro ambiental rural, que deveria ser, é obrigatório fazer o cadastro, mas ele é autodeclaratório, a pessoa chega lá, entra no sistema, no Sistema Nacional, no SICAR, e diz, a minha terra, a minha propriedade é aqui no município de Goiás, e ele tem 50 hectares, e aí dá as coordenadas lá, e a minha área de reserva legal está no fundo, etc. Tá? E isso gera, se vocês entrarem lá no SICAR, no sistema, você pode ver todos os cadastros feitos no estado de Goiás, no município ou no país inteiro. O problema é que, por isso que eu estou chamando de grilagem verde, não é o cadastro em si, mas o fato de cadastrar, e ele é autodeclaratório. Então, primeiro tem duas coisas, né? O órgão ambiental do Estado deveria, num prazo mínimo, avalizar esse cadastro, ou seja, verificar se as informações estão corretas, se é mesmo aquela propriedade, se a pessoa não está avançando sobre terras, por exemplo, tal. E aí, portanto, chama de validar o cadastro. Menos de 5, não sei se hoje tem esses dados aqui, bom, e o que está acontecendo é, primeiro, né, de que o território brasileiro inteiro já está no cadastro, então, para surpresa, inclusive, de quem defendia esse cadastro, ele é um cadastro que tem muito mais imóveis cadastrados do que qualquer outro desses cadastros que eu não mencionei aí, né? O Brasil tem vários cadastros de fundiários ou de terras, só que, qual é o problema? É que estão cadastrando áreas sobrepostas a parques,
terras indígenas, FLONA, Florestas Nacionais. Tem uma aluna que fez a dissertação de mestrado dela no Piauí, e aí tem uma floresta nacional, portanto uma unidade de conservação integral dos anos 70, em que ela está 100% sobreposta com cadastros. E aí por que eu estou chamando, gente, de grilagem verde? Primeiro isso, porque é um sistema baseado na ideia da conservação ou da preservação ambiental, 1. 2, com o argumento de cadastrar, e aí eu estou passando para uma ideia de uma grilagem virtual, já explico para vocês o que eu quero dizer com isso, é de que estão declarando áreas, especialmente áreas de preservação, por exemplo, reserva legal, sobrepostas a, por exemplo, no caso esse lá no Piauí, tem comunidades tradicionais. Então, a Bahia, por exemplo, é famosa nisso também. Assim, onde é que estão as áreas mais preservadas no Brasil? Eu mostrei para vocês antes aqueles territórios. É justamente esses territórios que têm os maiores índices de conservação ambiental, seja floresta nativa, cerrado nativo, floresta atlântica nativa e tal. São justamente nesses territórios, né? E só que daí o grande proprietário, para poder utilizar para justificar a utilização de toda a sua área para soja, por exemplo, ou para cana, ou para gado, declara no CAR a reserva legal em terras que, na verdade, são terras tradicionais. São terras de comunidades tradicionais, são terras de... entenderam? Então, a grilagem verde, portanto, ao utilizar um sistema de cadastro ambiental, estão tentando fazer uma regularização fundiária. Estão entendendo? E aí eu estou chamando de virtual porque isso está apenas no sistema. E por que isso é importante? Eu cheguei em 2017 em Santarém, coração da Amazônia, justamente investigando a estrangeirização, e eu fui na Secretaria de Agricultura, ou na Emater, não me lembro mais, mas em todo caso, um desses órgãos, e aí o cara disse, não, professor, aqui eu só utilizo o CAR para financiamento. Então, o que está acontecendo? Por isso estou chamando de grilagem virtual. A pessoa declara no CAR que tem X hectares, e que X hectares desses são preservados. Esse documento autodeclaratório, que não está sendo menos de 5%, que é o dado que está embaixo, né, até 2014, continua sendo menos de 5% do CAR até 2020, aqui é 2014, mas o estudo mais recente continua aí, né, foi validado nos estados. Então, é autodeclaratório. E, portanto, esse documento autodeclaratório está sendo utilizado, lá no caso do município de Santarém, para as pessoas acessarem crédito. Porque qual é o documento que está sendo utilizado para dizer, não, essa terra é minha, portanto, e ela está produtiva e eu quero crédito? O CAR. Que é o mesmo item que agora a ministra Tereza Cristina vem usando para o meu terceiro item, que é a regularização fundiária. Tá? Então, né, land grabbing ou estrangeirização, um item de mercantilização, a grilagem verde ou a grilagem virtual, que é declarar num sistema e utilizar para dizer essa terra é minha, né, ou mesmo, seja para crédito, seja para reivindicar a propriedade, né, ou reivindicar documento de posse, e aí eu vou de trás para frente. Eu não vou entrar em todas essas leis, medidas provisórias e tal, mas que o meu terceiro ponto é a regularização fundiária. Hoje o grande tema de debate e de reivindicação da bancada ruralista e do grande agronegócio é novas leis para regularizar posses ilegais
de terras públicas no país inteiro. Tá? E as últimas, ela começa lá em 2009, com a criação do chamado Programa Terra Legal, ainda governo Lula, medida provisória 458. Em 2016, 24 de dezembro de 2016, presente de Natal, o Temer edita a medida provisória 759, expandindo. A 759 faz duas coisas importantíssimas. Uma é criar toda uma lógica. Bom, essa medida 759, ela alterou mais de 10 leis fundiárias, urbanas e rurais. Inclusive, mexe nos... Só para falar que a gente chegou às 11 horas, se eu quiser concluir, se você quiser concluir, tá, a gente parte do debate. Ok. Então, rapidamente, a 759, ela permitiu dois mecanismos de mercantilização. Uma, a titulação dos projetos de assentamento, e aí tem uma série de flexibilizações, inclusive regularizando posses por pessoas que não são chamados pelo INCRA clientes da reforma agrária, então, titulação dos assentamentos, e ampliou para até 2.500 hectares a regularização de posses de terras públicas no país inteiro. O Terra Legal era só na Amazônia, e era no máximo até 1.500 hectares, eles ampliam para 2.500 no país inteiro. A bancada ruralista, não satisfeita, em 2019, dezembro de 2019, outro presente de Natal, então, do Jair Bolsonaro, emite ou publica a medida provisória 910. Com a entrada da pandemia, que flexibilizou ainda mais as regras da 759, tá? Por exemplo, a 759 dizia assim, até 2.000 hectares em todo o território nacional, em terras do INCRA. A 910, terras do INCRA e da União, portanto, né, qualquer área pública no país inteiro. E a gente sabe, uma coisa é 1 hectare de terra na Amazônia, outro em Goiás, né, em termos de preço e tal. Bom, por causa da pandemia, conseguimos fazer com que essa medida provisória caducasse, mas ela tem 2 projetos de lei em andamento, que é praticamente o mesmo texto, na Câmara, o PL 2633 de 2020, tá? E no Senado, apresentado pelo Irajá Abreu, o PLS, então, Senado 510, que vamos dizer assim, a tradução do que foi a medida provisória. Basicamente, flexibiliza e amplia as possibilidades de apropriação de terras públicas com custos reduzidos ou sem custos. Para vocês terem uma ideia, o máximo que um desses grandes proprietários vai pagar é 50% do valor da terra, não do preço de mercado, mas do preço estabelecido pelo INCRA. Bom, e aí não vou me estender, então, esses 4 mecanismos, e aí eu vou parar de compartilhar, esses 4 mecanismos de, vamos dizer assim, de mercantilização do campo brasileiro e, portanto, de ataque indireto aos territórios. Eduardo, acho que, né, eu aí falei mais do que o homem da cobra. Excelente. Sérgio, eu queria agradecer muito a sua fala, vou passar aqui para o debate com o pessoal, e vou fazer inicialmente um comentário, né, porque é muito interessante como você traz o cenário de uma intensificação da mercantilização da terra no Brasil, e é interessante, assim, porque assim, como no direito agrário, essa questão central para a gente, mas parece que a questão da terra, para a agenda pública da esquerda, ela, em determinado momento, ela se perde, né? Em que sentido que eu estou querendo dizer? Por exemplo, o segundo governo Lula, ele já não apresenta um plano nacional de reforma agrária, né? E o que a gente começa a ver a partir do segundo governo Lula e com o governo Dilma, tanto como você falou,
um aumento da degradação da questão ambiental no governo Dilma, com a alteração do Código Florestal, e uma contra-reforma agrária que vem sendo implementada, né? Então, o Ariovaldo Umbelino e o Cláudio Maia falam assim, olha, a ausência de um plano nacional de reforma agrária, ele está intimamente associada com a reposição, com a colocação na agenda pública de um processo de estrangeirização da terra, né? Então, eles até questionam se de fato há ou não há esse processo de estrangeirização da terra, mas o que de fato a gente vê é exatamente uma contra-reforma agrária muito intensa, que, como você mostrou muito bem, se dá por meio de todos esses mecanismos, né? E aí, o que é mais desesperador é quando a gente percebe a dificuldade jurídica e judiciária que a gente tem para implementar um processo de reforma agrária, né? O governo brasileiro, hoje em dia, para ele é muito mais simples comprar uma terra para o processo de reforma agrária do que fazer uma desapropriação, que seria uma desapropriação-sanção. Porque o judiciário criou uma jurisprudência tão draconiana, que inviabiliza qualquer desapropriação-sanção. E, por outro lado, a gente vê, quando se tratando desse processo de lei, para essa contra-reforma agrária, o processo ele se dá de todo de forma muito simples. Enfim, meu comentário, Sérgio, e ao mesmo tempo é uma inquietação, é que a gente vê uma ofensiva muito grande dessa contra-reforma agrária. A gente, nesse momento desse, como você falou, estado social parcial, né, que vivemos até 2016, a gente viu esse florescimento dos territórios, das resistências, etc. E agora a gente vê uma intensificação muito grande desse processo de contra-reforma agrária. Não estou querendo, não é uma pergunta para um exercício de futurologia, nada, mas, assim, eu queria que você falasse um pouco dos cenários de resistência. Você vê um espaço de amadurecimento desses cenários de resistência ou não? O espaço é um espaço de recuo que não comporta em um horizonte médio e amplo uma resistência, um avanço na pauta. E só para complementar a pergunta, por quê? Porque me parece que hoje em dia as grandes forças de esquerda, né, dentro dessas forças de esquerda, o próprio PT e o próprio o Ciro Gomes, não tem um plano claro de reforma agrária e continua insistindo no processo neodesenvolvimentista, né? Então, me parece que mesmo mudando o governo, o cenário ele não tende a alterar. Essa é uma primeira colocação. Eu tenho outras perguntas aqui. O Paulo Henrique Faria fala: prezado professor Sérgio Sauer, a temática exposta pelo senhor hoje depende da minha pesquisa de mestrado. Se possível, poderia disponibilizar o e-mail ou o LinkedIn do senhor para um futuro contato? Poderia ainda disponibilizar os slides apresentados hoje? Né? A professora Vera, coloca o professor Sauer, parabéns pela excelente palestra, sempre aprendendo com os seus conhecimentos, obrigado. Eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer, para a gente fazer meio que um bloco. A Marina, ali, e aí, fala, Marina. E a Valdete. Aí a gente faz essas perguntas, passa para o professor Sérgio e depois abre mais perguntas. Bom dia a todos e todas. Primeiro, queria agradecer o professor Sérgio pela disposição e pela excelente explanação aqui que deu para a gente essa manhã. Professor Sérgio, eu fui orientando do professor Eduardo no mestrado, mas até hoje continuo pesquisando e eu gosto muito de pesquisar territórios. Porque, inicialmente, numa visão simplista, né, igual o senhor falou aqui hoje, até anotei aqui, que os territórios são compreendidos como conjunto de acesso a direitos territoriais, né? E partindo dessa premissa, e até um ponto de estudo que eu tenho hoje, é que com o avanço do neoliberalismo aqui no Brasil, principalmente depois do golpe de 2016, a gente vê que esse processo de territorialização tem se intensificado, principalmente na perspectiva do direito agrário. Digo isso porque a gente percebe que hoje em dia o sujeito do direito agrário é um sujeito reificado, né? A gente tem a empresa agrária como um sujeito praticamente único que invisibiliza outras possibilidades
de sujeitos nesse processo de territorialização, principalmente na perspectiva do direito à alimentação. Eu queria que o senhor abordasse um pouquinho como que o senhor vê essa perspectiva do avanço do neoliberalismo sobre o território, sobre o território dessas multiplicidades de outros sujeitos do direito agrário em relação ao direito à alimentação, que a gente vê que, hoje em dia, várias comunidades tradicionais, elas meio que não podem, entre aspas, claro, né, produzir mais conforme sua cultura, né, sua ancestralidade, todo esse processo que faz parte do território. Então, como que o senhor, eu queria que o senhor comentasse, assim, como que o senhor vislumbra essa perspectiva do avanço neoliberal sobre o processo de territorialização e direito à alimentação. É isso, obrigada. Passo a palavra para a Valdete, já tem outras pessoas inscritas, e aí, tanto o Polani quanto a Priscila, a gente fica para um segundo momento. Pode falar, Valdete. Então, muito boa a sua fala, professor Sérgio, mas uma coisa chama a atenção ali logo no início da sua apresentação, né, que é essa diferença entre a posse da terra, né, entre as etnias, entre os brancos, os negros, né, e um número chama atenção ali no final, me chamou bastante atenção, que entre os proprietários de mais de 10 mil hectares, né, cerca de 12% pertencem, né, às populações negras, né, cerca de 50% a proprietários brancos e 37% a outros, né, o que seriam esses outros? Que me chamou bastante atenção, esses outros ali, em propriedades, né, acima de 10 mil hectares, né, só para comentar um pouco sobre isso. Passar a palavra, então, para o Sérgio Sauer, para fazer seus comentários. O áudio está desligado, Sérgio. Na verdade, isso que a gente mais ouve nas virtuais. Seu áudio está desligado, você está mutado, né? Mas eu desliguei justamente para não atrapalhar. Obrigado. Obrigado, gente, pelos comentários e questões. Eu vou tentar, assim, juntar um pouco, eu não tenho resposta para tudo, mas, assim, começando um pouco pelo comentário da Marina, assim, um tema bastante sensível hoje é o debate sobre terra e território, tá? Por razões políticas, por razões conceituais, que eu pessoalmente eu acho complicado, mas isso bom, já volto a isso. Nós, inclusive os agraristas, portanto eu me coloco aí nesse grupo, né, tende a pensar o conceito de terra como apenas, essa expressão que eu quero usar, apenas como meio de produção, portanto um fator econômico. Quando se cunhou, agora mais recente, né, por outros, a noção de território, seja pela geografia, seja pelo direito agrário, etc., se pensa a terra como um dos elementos do território, portanto, né, como espaço de vida e tal. Conceitualmente, eu entendo a diferença, mas ela tem consequências conceitual, mas especialmente políticas, seríssimas, né? Primeiro é esse, assim, a gente acaba traduzindo a ideia de que quem luta pela terra, as famílias sem terra, são só os agricultores familiares, os camponeses, etc. Portanto, a luta pela terra é reduzida à luta por um meio de produção. Inclusive, a construção da noção lá do Martins de terra de trabalho, né, tem esse viés, e aí tem uma concepção da economia política, do marxismo em particular, né, e eu acho que um dos nossos desafios e aí foi minha tese de doutorado ainda lá no início dos anos 2000, aí em Goiás, as famílias que lutam pela terra não lutam por um meio de produção, elas lutam por território, por que se luta pela terra? Lugar de vida, lugar de moradia, lugar de trabalho, lugar de construir a família e tal. Então, do ponto de vista das populações
você tem muito pouco diferença entre a noção de terra e a noção de território. Esse é o meu primeiro ponto. Mas isso gerou, historicamente, tanto problemas políticos, por exemplo, uma divisão histórica entre os movimentos sociais, né? Então, você tem aí os movimentos agrários, vou usar assim, né? O movimento sindical, de trabalhadoras e trabalhadores rurais, o MST, a Via Campesina, a FETRAF e tal, e aí você tem os movimentos os movimentos, não vou usar essa expressão do Bernardo, os movimentos territoriais, os povos indígenas, a CONAC, as comunidades quilombolas, povos e comunidades tradicionais e tal, né? Inclusive por causa de diferenças jurídicas, né? Se a gente volta na Constituição de 88, você vai ter o tema terra no artigo 185, 184, 185, 186, e você vai ter direitos indígenas lá no 215, ou direitos quilombolas lá no artigo 68, né? Isso gerou, historicamente, então quando eu fiz aquele mapa e juntei, né, na verdade é uma junção que carece de aprofundamento do debate conceitual, mas o que eu queria trazer como primeiro ponto, assim, acho que nós precisamos do ponto de vista conceitual, portanto, do ponto de vista político, portanto, do ponto de vista, inclusive, legal e de direitos, aproximar esses tal. E aí, indo mais direto, e aí acho que um dos ganhos recentes, que no Brasil nós não nos apropriamos ainda, é a aprovação em dezembro de 2018 da Convenção dos Direitos dos Camponeses e de outras pessoas que trabalham no campo. Tá? Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos um documento, uma declaração de direitos dos povos do campo aprovado, tá? Porque até hoje, do ponto de vista do direito internacional, do direito do uso do argumento, se utilizava ou os direitos à alimentação, né? Ou a Convenção 169 da OIT, e aí, por analogia, a gente tentava trazer para o tema do direito à terra. Bom, então, esse é o primeiro elemento. O segundo, e aí, a Declaração dos Direitos dos Camponeses, que agora está traduzido para o português, tá? Está na página do MST, a Tchena, que foi minha assessora lá no direito, fez a tradução e também está acessível, tá? Está na página lá. Mas que é uma tentativa de superar, e aí, claro, né, foi um longo debate sobre essa noção de camponês, a nível internacional também, porque, bom, não tenho tempo para entrar nisso, mas, e aí se então colocou direito dos camponeses e de outras pessoas que trabalham no campo, tá? E aí pegaria, portanto, todas as populações. Então, esse é o primeiro. O segundo, esse é um debate mais complexo, Marina. Eu acho que modos de vida, modos de produção, tradição, primeiro, ela não pode ser vista como algo estático, fechado no tempo, né? Quando a gente usa a expressão povos e comunidades tradicionais, não é algo do passado, no sentido de congelado no passado. A tradição, ela é constantemente relida, reapropriada, não só entre as gerações, mas, portanto, a tradição não pode ser vista, e aí, portanto, modos tradicionais de produção não podem ser vistos como algo congelado no passado, tipo assim, sempre fizemos assim e sempre será feito assim, né? É preciso dar maior dinâmica, e aí, claro, né, você tem toda a razão, a ampliação da fronteira agrícola é a expressão que eu estou usando aqui, mas se você quiser, do ponto de vista da política, ou a expansão o avanço do neoliberalismo, ele traz desafios, e aí, portanto, do próprio capitalismo, desafios muito importantes sobre modos de vida e de produção dessas populações.
E aí a gente tem casos, né, Goiás é ícone nisso, né, de não convivência entre modos tradicionais, porque o cara passa de avião por cima da produção tradicional da comunidade, pronto, mata tudo e tal. Então, esse é um desafio importante, mas o que eu queria trazer primeiro, esse elemento, né, de uma aproximação entre o conceito de terra e o conceito de território, 2, pensar povos e comunidades tradicionais como populações de maneiras dinâmicas, porque inclusive a resistência e a resiliência exigem adaptações, tá? Esse é o segundo. E o terceiro, na minha opinião, mais ou menos mais radical, é de que não é possível uma convivência, por exemplo, entre o agronegócio neoliberal e os grandes monocultivos e formas tradicionais de produção e tal, porque ela avança sobre os territórios, né? O Mato Piba e a fronteira agrícola é clássico nessa apropriação das terras e inclusive agora, né, no Mato Piba, os grandes produtores de soja e de pecuária estão avançando sobre as veredas, porque é onde as terras são mais férteis e tal, portanto, tá. Então esse é um ponto. Associado a isso, Eduardo, eu acho que é um desafio, a gente não sabe. Nós já tínhamos problemas desde 2012, o encontro, o acampamento unitário de 2012, que reuniu mais de 5.000 pessoas em Brasília, e praticamente todos os movimentos de povos indígenas, a CONAC, comunidades quilombolas, a outros povos tradicionais, a UMST, a CONTAG, a FETRAF, etc., já era um sinal, primeiro, da necessidade de repensar as lutas do campo, né? 2, a agenda, por exemplo, da Via Campesina, quando incorpora a agroecologia e outras, incorpora a necessidade de ampliar a noção de luta pela terra, não reduzir as ocupações, né? Então, eu acho que é nessa direção que possíveis resistências. Agora, é difícil saber o que vai acontecer pós-pandemia, né? Porque se de um lado, claramente, esse vírus, e eu não quero ser leviano dizer que ele tem uma relação direta, mas com certeza muitos vírus, tá? Tem um livro do Robert Wallace, de 2018, grandes fazendas, grandes gripes, ou algo assim, uma tradução solta minha aqui, mas fazendo uma conexão muito forte entre as aglomerações urbanas e, portanto, a concentração, por exemplo, da criação de animais confinados, etc., e a geração de doenças na humanidade, inclusive a propagação de vírus, né? Então, está muito claro, está na pauta da agenda, por isso que a gente fala de soberania alimentar e tal, de que a gente precisa repensar os modos de produção, especialmente produção agrícola. E aí volta o tema da economia verde, volta o tema da bioeconomia, etc. Então, portanto, algumas soluções muito fortemente dentro do capitalismo, né? Mas o outro elemento é de que aquilo que eu falava no começo do boom das commodities, o que empurra na direção contrária, que é ainda maior crescimento do agronegócio exportador, monocultor e, portanto, altamente predador, né? Então, esse coloca uma questão chave sobre as chamadas resistências ou lutas, né? Então, esse é eu não tenho uma resposta, eu queria apenas dizer que a pandemia e os últimos 2 anos, e inclusive o rompimento dos acordos democráticos em 2016, ele colocou novos desafios a já movimentos sociais com dificuldades, né, de articulação, mobilização e tal. Esse é o ponto. Do outro lado, aí eu não entendo, aí provavelmente Lenin ia me chamar de um populista. A gente continua falando do ponto de vista teórico, pela economia política, pelo marxismo, da classe trabalhadora, e aí a gente reduz isso aos trabalhadores urbanos, mas historicamente no Brasil são as classes camponesas os sujeitos da história.
né? Exemplo, no processo de impeachment da Dilma, quem tinha capacidade de mobilização eram os povos do campo, o MST, a Via Campesina, etc., né? Então, que vai desde a marcha, passando pela presença na esplanada dos ministérios, etc. Então, aí eu acho que é um desafio que está colocado, inclusive para nós da esquerda, repensar um pouco sobre esses sujeitos. E aí vocês sabem que, historicamente, a esquerda, em geral, tem dificuldade de entender os povos do campo como sujeitos históricos. Tá? Então, esse é um elemento. E aí eu trago para o último, para não estender. Não, tem 2 pontos. É isso, né? As críticas que o Ariovaldo faz a esse tema do land grabbing, etc., inclusive bebe um pouco nessa fonte, não da ponte dos sujeitos, mas na outra de que no capitalismo a terra perdeu a centralidade, né? E eu não consigo, e é justamente, daí fico pensando, mas a gente não consegue botar de volta na equação da economia política, que é capital, trabalho, mas é terra também. Por quê? Por que então, se não há, se o fenômeno do land grabbing, da estrangeirização, o nome que vocês quiserem dar, não é importante, por que não sai da pauta política? Por isso que eu mencionei os projetos, por que insiste, etc. Tá? Então, esse é o tema. E, Valdete, daí, eu confesso que eu não fui atrás, mas é mais ou menos assim, ó. O IBGE, quando trabalha com estabelecimento, ele não, por exemplo, uma terra indígena demarcada não é um estabelecimento, tá? Mas, se tiver atividades agrícolas de uma família indígena, isso é um estabelecimento. Então, o outros aqui é aqueles, agora do ponto de vista da autodeclaração, que não se declararam nem brancos, nem pretos, nem pardos. Pode ser indígenas. Pode ser outros, aqueles que não se declararam, tá? Então, com certeza absoluta, os 10 mil hectares ou mais são aqueles brancos que não se declararam, não declararam sua raça, tá? Então, esse é um. E a outra possibilidade pode ser essa também. Se uma comunidade, uma associação quilombola tem uma área grande de cultivo comunitário, isso é um estabelecimento para o IBGE. Então, aí poderia estar enquadrado aí, mas teria que abrir, tal. Mas eu diria assim, é bem provável que outros, primeiro, pode ser alguns indígenas. Mato Grosso do Sul, a gente tem, né, dos Parecis e outros que são, inclusive, áreas arrendadas, elas são consideradas pelo IBGE como um estabelecimento. E aí, como é arrendada, os indígenas podem ser declarados indígenas. Então, nesse outro está essa miscelânea de diferentes, mas eu diria, é bem provável que também aqui estão os não declarados. Tá? Obrigado, Sérgio. Eu vou passar a palavra para a Priscila e depois para o Paulo. E aí a gente já está quase atingindo o nosso horário. Se for tudo bem para o Sérgio, a gente estende um pouquinho mais. E é isso. Então, passo a palavra para a Priscila e depois para o Paulo e volto a palavra para o Sérgio. Não estamos te escutando, não. Não continuo sem escutar. Estou ouvindo? Agora sim. Agora sim. Então, bom, eu queria parabenizar o professor Sérgio pela palestra, fiquei encantada. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Direito da UNB, do doutorado, e eu até tentei pegar uma disciplina com você esse semestre, mas não consegui, porque é aquela disciplina obrigatória de linha, né? E aí eu não consegui porque era de fora. Mas fiquei muito, muito encantada pela sua fala. E assim, na verdade, uma reflexão, né, que eu queria contribuir,
e ouvir de você também, porque quando você traz todo esse apanhado legislativo que tem sido elaborado no sentido de regularizar novas práticas neoextrativistas, mostra exatamente como essa dinâmica neoliberal, ela está dentre as suas práticas, essa cooptação do Estado, né, por meio do direito, para legitimação dessas práticas de expoliação, né, porque enquanto no liberalismo a gente tinha esse afastamento, né, essa busca por um afastamento do Estado, no neoliberalismo é justamente o contrário, né? Vamos utilizar dessa máquina estatal para que nós tenhamos uma legitimidade, nós consigamos dar andamento a essa agenda de expoliação por meio desses instrumentos estatais. Então, foi muito interessante enxergar como que o campo também acaba, né, sendo utilizado nesse aspecto, né, dentre os vários outros. E aí o que eu acho que também esse neoliberalismo tem feito a gente pensar muito é que, igual você disse, por um lado nós temos as comunidades tradicionais, né, os povos tradicionais e as suas práticas, mas esses povos, eles também têm direito ao presente, né? Então, é reviver e reinventar essas práticas diante desse contexto, né, dessas conexões que o presente oferece. Mas o presente, ele também está tomado, ele está pulverizado por essa mentalidade neoliberal, né? Então, existe toda uma sujeição, existe toda uma moldagem do sujeito para que ele se torne esse sujeito neoliberal. Então, eu queria saber, assim, o que você tem visto, professor, no sentido desse reavivamento das práticas tradicionais, enquanto práticas de resistência, nesse contexto neoliberal, né? Práticas de resistência, práticas de luta, porém inseridos nesse contexto que a gente tem vivido, né? Bom, é isso. Obrigada. Passa a palavra para o Paulo. Paulo, se você quiser, inclusive, fazer oralmente as perguntas que você fez no chat, tranquilo. Paulo, a gente não está te escutando. Ainda não. Não. Então, eu vou ler as perguntas que você fez. Se você quiser escrever alguma, ou mesmo ir lá na configuração e mexer na sensibilidade do microfone, costuma ser assim. Vamos lá. Ô Paulo, sai e volta, porque às vezes o sistema, nessa coisa de a gente mutar, horrível esse termo, né? Acaba interferindo no... Mas o Paulo, eu já vou ler a pergunta do Paulo aqui, que é o seguinte, ele fala aqui, pergunta para o professor Sérgio Salles. O senhor vê o FIAG como mais um meio fomentador da aquisição de terras pelos estrangeiros? Embora a noção inicial seja de fomento às cadeias agroindustriais, acredito que, como informações pertinentes à gestão dos fundos de investimentos não são públicas, tenho dúvidas acerca de quais serão os critérios utilizados pelos fundos para a tomada e destinação dos recursos. Paulo, você quer tentar ver se você já está conseguindo falar? Não está dando. Se você quiser fazer mais alguma pergunta, então, Paulo, aí se digita aqui que eu faço, tá bom? Então, volta a fala para o Sérgio Sauer. Tá. Eu vou começar com a do Paulo, em função de que eu sei menos, tá, Paulo? Até está na minha listinha ali, eu recebi, acho que semana passada, uma análise rápida do professor Guilherme Delgado sobre o FIAGRO, mas essa foi uma das coisas que eu não consegui acompanhar muito, mas eu acho que é importante assim, né, e aí eu emendo com a da Priscila, é mais um mecanismo na minha, assim, agora avaliação muito preliminar, né,
pegando só pela lógica, não pelo conteúdo, tá? Eu entendo justamente pela utilização de fundos. Primeiro tem dois elementos chaves, desculpem, que é importante a gente entender, que eu usei como sinônimo, mas não exatamente a mesma coisa, né? Quando a gente fala de mercantilização, esses processos, mercantilização de transformar em mercadoria, portanto, vamos dizer assim, de alguma forma, investimento produtivo. Quando a gente fala de financiarização, vai na direção não ambos mecanismos do capitalismo e muito recentes, mas a financiarização tende mais para a especulação. Então, o FIAGRO, ele vai na direção e da criação desses fundos da financiarização. Portanto, vai atrelando a produção material, né, a agricultura como uma atividade humana que produz bens, que produz grãos, que produz alimentos, na direção da sua financiarização, ou seja, descolamento entre o material e o financeiro, no sentido, né, coisas do tipo assim, você tem a safra de soja brasileira já vendida e transformada em papéis, as próximas 3 safras. Então, isso é a financiarização. Então, independente se vai produzir mais ou produzir menos, né? Então, e o FIAGRO vai mais nessa perspectiva de incentivar a produção, vinculando maior com papéis e com a com a financiarização, tá? Mas que daí tende justamente isso a promover a especulação, que é base do sistema capitalista, apesar dos mais clássicos, né, acharem que a especulação é um problema, na verdade, ela faz parte da dinâmica. Mas eu não saberia dizer muito mais. E aí, claro, se você dá condições, porque a questão chave da chamada estrangeirização é o seguinte, né? O Brasil é um país que tem terras. Se você dá condição a quem quer comprar ou quem quer se apropriar, por exemplo, abrindo crédito ou abrindo, você cria os mecanismos legais e econômicos para que isso aconteça. Tá? Então, essa é a vinculação que eu faria. Mas, mais do que isso, eu estaria especulando, tá? Então, porque eu realmente não me aprofundei muito na dinâmica do que é o FIAGRO e tal. Mas essa são a criação que a gente tem prestado pouca atenção, a criação de uma série de instrumentos no ambiente da financiarização, sistema financeiro, bancos, crédito e etc., que vão empurrando também essa atividade humana na direção da sua total financiarização, né? Portanto, um descolamento ou uma maior vinculação entre o investimento produtivo e o investimento especulativo, tá? Mas mais que isso eu também não saberia te dizer, senão já estou especulando e tal. E aí eu queria associar, Priscila, com o que você disse. A minha concepção do neoliberalismo é o seguinte, acho que tem que fazer uma distinção entre a narrativa neoliberal e a prática neoliberal. Tá? Então, a narrativa, você tem toda a razão, o Estado mínimo, a oferta e demanda resolvem, o Estado não tem que se envolver, então privatiza empresas, etc. Essa é a narrativa. Porque não, e aí eu sou mais o Fiore, que é aquele economista, acho que é da Federal do Rio de Janeiro, ele tem um livro interessante que diz o seguinte, não existe capitalismo sem Estado. Tá? Essa é a separação que eu queria fazer entre a narrativa e a prática, tá? Então, mesmo que seja um Estado numa lógica bem neoliberal, um Estado só regulador, mas ele é um sujeito regulador. E aí quando aperta a crise, quem é que salva o sistema financeiro em 2008, 2009? O Estado, né? O Estado americano, o Estado alemão, o Estado francês, que meteram trilhões de dinheiro. Tal. Então, mesmo tendo mais uma função reguladora, você não prescinde do Estado, porque o
capitalismo, na sua essência, oferta e demanda, ele é absolutamente autofágico, portanto, ele vai se destruir. Essa era a lógica do Marx, né? Tá? Então, esse é um primeiro elemento. E aí eu acho que, bom, daí você diz, Sérgio, você é muito... Essa é a minha dificuldade, por exemplo, com uma linha teórica que é muito forte na defesa dos territórios, ou na defesa que é essa linha mais culturalista latino-americana, né? Então, eu, vou dizer assim, flerto muito fortemente com análises, teorias marxistas da economia política, tentando trazer outros elementos, mas, portanto, eu continuo entendendo, e eu não entendo o Estado como um petit comité da burguesia. Eu acho que é reduzir excessivamente o que é, o pouco que Marx elaborou sobre o Estado. Mas, em todo caso, então esse é o primeiro comentário. Agora, associado, né, que é o mais importante, né, você tem toda a razão, a gente tem um processo constante de narrativas neoliberais, capitalistas, então, tipo assim, que vai desde, tipo assim, as práticas tradicionais são de subsistência, portanto, não são produtivas, então você tem que incorporar tecnologia, incorporar ciência, né, nós nunca tivemos tão fãs da ciência, e aí, portanto, inclusive a nossa dificuldade de manter a ideia do diálogo de saberes, portanto, conhecimentos, etc. Mas essa é a luta histórica de pensar a povos de comunidades tradicionais, direitos territoriais, a importância dos conhecimentos tradicionais, dos saberes tradicionais, né? Então, esse é um primeiro coisa. Agora, uma delas é isso, esse é um campo de luta e resistência de reafirmar, primeiro, o direito a ser sujeito, um elemento político, tá? Por isso que eu mencionei a importância da Convenção dos Direitos Camponeses, porque é a afirmação de sujeitos. Isso tem implicações políticas profundas, tá? Então, esse é um primeiro elemento aí das resistências e tal. E aí tem todo, né, direito de ser, direito de existir, e aí, portanto, para ser e existir, o acesso à terra, o direito territorial, né? Tá? Então, esse é um primeiro. Que vem também cambaleando em função das perseguições, vocês sabem, né, a partir de 2006, bom, o fim dos conselhos, um dos conselhos e instâncias que o governo Bolsonaro tentou é justamente o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Então, uma primeira item de resistência, né, agora na linha mais política, é a manutenção do Conselho, e que não se reúne desde 2017, eu acho, né? Mas os povos comunidades tradicionais continuam dizendo, nós temos um conselho, tem lideranças e tal. Então esse é um primeiro item aí, ou um segundo item das resistências. Um terceiro é justamente associado a essa noção de saberes tradicionais e, portanto, os modos de produção e os modos de vida na Terra como uma dimensão sustentável. E aí é onde eu começo a dizer, onde a gente vai atualizando, né? Porque essa discussão sobre sustentabilidade, a importância do meio ambiente, acontecia nas comunidades pela relação com a natureza, mas ela não era incorporada nas tradições, né? Então, esse seria um outro elemento. E, para fechar, para não cansá-los, a dimensão da agroecologia, que não é a mesma coisa, pelo menos essa é a minha concepção, como um agroecólogo, defensor da agroecologia. A agroecologia não é simplesmente a reprodução dos saberes e práticas tradicionais. Ela bebe, é uma das fontes principais, mas a agroecologia incorpora elementos novos de conhecimento, de ciência, de práticas comunitárias, de práticas cooperativas e tal. Então, se eu fosse dizer assim, onde é que estão as resistências, né, voltando até lá ao Eduardo, do ponto de vista das lutas pela terra e pelos territórios, esses seriam alguns dos elementos, né? E aí, claro, na minha
concepção sociológica, a própria noção e a defesa do direito de ser camponês ou do direito de ser agricultor familiar, e aqui eu vou usar como sinônimo, tá dentro das lógicas de resistência e resiliência. E daí eu trago, para fechar mesmo, Eduardo, essa noção que a gente, né, as ciências sociais e ciências políticas se apropriaram lá da biologia, da ecologia, né? Ou seja, trazer o tema da resistência associado ao ambiente, portanto, resiliência também no sentido da capacidade de se adaptar para resistir, de se adaptar para viver, de se adaptar para manter os seus direitos e os seus jeitos de ser e viver, tá? Acho que é isso. Então eu queria agradecer muito, muito, muito sua presença aqui. Queria agradecer também a presença de todos vocês aqui. Certamente foi uma manhã, assim, realmente de muitos aprendizados, uma interlocução muito rica. E é isso. Então, assim, muito obrigado pela presença. Espero que seja mais um passo da nossa aproximação com a pós-graduação em Direito Agrário, né, com o grupo de pesquisa, que é uma aproximação muito importante para a gente também. Então, gostaria de passar a palavra para você fazer as considerações finais, o agradecimento final, e a gente terminar o evento de hoje. Então, tá. Não, super obrigado, Eduardo. Eu sempre eu me alimento muito desses momentos, sabe? Porque a gente que é professor sabe disso, né? Quando você prepara algo, você aprende. Essa é a primeira. E a segunda, essa é a possibilidade de diálogo, também, dizer assim, diz pra gente que é o que a gente faz, de alguma forma, chega nas pessoas. Então, esse realmente é uma injeção de ânimo e de energia para a gente continuar trabalhando. Então, na verdade, agradecer. É uma pena, Priscila, que não deu outras oportunidades. Eu ia, inclusive, oferecer uma disciplina optativa, mas me mandaram novamente dar essa obrigatória lá no mestrado, mas ficamos em diálogo, né? Há outras formas também de interação. E eu aproveito para fazer um convite. Me dá um segundinho, Eduardo. Claro. Não é porque eu sou organizador do livro, mas a gente vai fazer o lançamento Lutas, Memórias e Violações do Campo Brasileiro. Foi um projeto de pesquisa, tem texto da professora Leonor Nilde, tem do professor Girolamo, que é do Direito da Federal do Pará, tem do professor Pietra Feza, que é daí da Federal de Goiás, tá bem interessante, tá muito bonito o livro. Hoje, no final do dia, às 19 horas, nós temos, eu posso passar para o Eduardo aí rapidinho depois o link, que é nessa linha de violação de direitos, repressão, violência nos anos de ditadura, das ligas camponesas, ao Master do Rio Grande do Sul, ao movimento sindical em Goiás, e vários, apesar do livro ter originado dessa projeto de pesquisa que era um edital da CAPES, Memórias Brasileiras, que seguiu ali a Comissão Nacional da Verdade. Nós, como parte da Comissão Camponesa da Verdade, conseguimos o projeto, mas aí o livro é uma ampliação, não é só o Master do Rio Grande do Sul, que tem 2 capítulos, né, Movimento dos Agricultores Sem Terra lá de 62, 63, perseguido em 64, e das ligas camponesas em Pernambuco, também tem 2 ou 3 textos, mas tem vários. O professor Leonilde trata da repressão e da violação de direitos no campo no Rio de Janeiro. O professor Cliff trata da violação em São Paulo, da perseguição às ligas. Então, tem vários, ou
ou mesmo o professor Gabriel, que é sobre a invasão do Vale do Ribeira e a repressão, inclusive com o uso do exército, na luta de algumas comunidades tradicionais no Vale do Ribeira, tá? Então, o lançamento do livro hoje no final do dia, com a presença dos movimentos sociais, etc., e o livro foi publicado pela Outras Expressões, ou Expressão Popular, né, que é a editora lá de São Paulo, tá? Então, eu aproveito aí a presença de vocês para fazer um pouco de comercial desse trabalho. O Paulo, acho que colocou o link do livro aqui, né? Lutas, Memórias e Relações no Campo Brasileiro, Conflitos, Repressões e Resistência no Passado. Professor Sérgio, se você puder mandar o link para o meu e-mail, e eu compartilho nos grupos, vai ser muito, muito legal, muito importante para a gente. Então, é isso. Muito obrigado para todo mundo. Obrigado pelo convite. Foi uma manhã maravilhosa, Sérgio.